Boa noite a todos, aqueles que estão entrando agora para assistir mais um Urunco em Debate. Eu gostaria de agradecer, começar agradecendo, né, sempre vocês que nos assistem, estão junto com a gente aí. A doutora Silvana, né, hoje vai apresentar aí os highlights da ASCO de 2023, o maior congresso de oncologia clínica do mundo e com certeza, além do maior congresso, temos a maior ou uma das maiores experiências em oncologia, em uro-oncologia, junto com algumas outras pessoas que estão nos assistindo. Dr. Bernardo Salvagioli é o nosso radioterapeuta, também está aqui, é importante a opinião dele. Hoje tem pelo menos um estudo importante para a gente discutir sobre tratamento de câncer de próstata e o uso da radioterapia. Então hoje vai ser uma noite, na verdade, que a gente vai discutir bastante sobre fazer o tratamento multidisciplinar pelo menos do câncer de próstata, mas obviamente dos outros tumores também. E aqueles que tiverem algum comentário, quiserem fazer alguma pergunta, pode mandar pelo QR Code, pelo Q&A, pelo chat, a gente vai responder ao vivo. E se quiserem entrar para falar com a gente também, é só mandar uma mensagem, a gente consegue colocar no ar para conversar. Eu gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores, né, aqueles que permitem que a gente possa estar aqui conversando com vocês, em especial as telas, a Bayer e a Ipsen, que ajudam a gente já há bastante tempo, e a MSD e a AstraZeneca, que estão se juntando agora neste ano. Então, Silvana, eu acho que você pode começar apresentando já os highlights. A gente vai discutir, de repente a gente vai discutir, como é uma coisa mais tranquila hoje, fazer uma apresentação, apresenta um trabalho e discute, apresenta um trabalho e discute. Não sei, eu acho que é uma sugestão que talvez seja bastante interessante. Obrigado. Vamos lá, Silvana. Obrigada, Cláudio, Bernardo, obrigada a todo mundo aí. Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo? Sim, estamos vendo. Sim. Maravilha. Bom, então, como o Cláudio bem falou, a gente vai falar dos highlights, né, dos principais estudos que eu separei para a gente discutir hoje da ASCO, que aconteceu agora, agora em junho, em Chicago, né, dos tumores geniturinários, então, que meus conflitos de interesse, e a gente vai falar de 4 estudos hoje, 2 em câncer de próstata e 2 em tumores uroteliais. Então, eu vou começar falando do estudo PIS-1. Então, agora na ASCO foram apresentados aqueles 2 braços do PIS que envolviam a radioterapia, né? Então, avaliou homens com doenças metastáticas de novo, aqueles que já abrem o quadro metastáticos, né? Então, qual que é o valor da radioterapia, né, para esses pacientes metastáticos de novo aí, que estão recebendo terapia trimodal? Então, só para a gente relembrar que o desenho do PIS-1, então, foi um estudo aí que randomizou 1.170 pacientes, né, de novembro de 2013 a dezembro de 2018, ele teve um recrutamento longo, e eram pacientes metastáticos de novo, que tinham que ter pelo menos uma lesão óssea, né, e os pacientes estavam em ADT contínuo, e eles foram, então, randomizados para receberem o Standard of Care, que na ocasião, quando começou essa randomização, era só o ADT, versus ADT e abiraterona, ADT e radioterapia, ADT, abiraterona e radioterapia. Na ASCO, há 2 anos atrás, foram apresentados os 2 primeiros braços, né, sem a radioterapia. Então, como eu disse, aqui o PIS-1 começou aqui o recrutamento por volta de 2013 e o Standard of Care é só o ADT, mas em 2015 foi apresentado o estudo Charter, né? E aí depois, por isso, o docetaxel passou a fazer passou a fazer parte aí de pelo menos cerca de 60% a 70% dos pacientes do PIS-1 a partir de 2015. Então, o desenho mudou um pouco, né? O docetaxel passou a fazer parte do Standard of Care aí, de alguns desses pacientes. Então, o endpoint primário era sobrevida livre de progressão radiográfica, né, e sobrevida global, e endpoints secundários aqui estão destacados: sobrevida livre de resistência à castração e sobrevida livre de eventos geniturinários sérios, toxicidade. Bom, aqui, então, eles apresentaram o braço dos pacientes de baixo volume. Então, vejam que esse braço aqui do Standard of Care, né, que era o ADT com ou sem o docetaxel, abiraterona e rádio, vejam a diferença, né, de sobrevida livre de progressão radiográfica. Então, 7,5 versus 4,5 meses
para o outro braço, que era a abiraterona com standard of care, né? Então, sugerindo aí, né, assim, um efeito aí aditivo importante da radioterapia para esses volumes, um hazard ratio da ordem de 0,5, isso foi estatisticamente significativo. Entretanto, quando a gente olha para a sobrevida global, né, não houve uma diferença significante entre os braços. Mas aqui o tempo até eventos geniturinários severos, sérios, né? Então, vejam que houve aí um benefício, né, para todos os pacientes, especialmente para aqueles pacientes que realizaram uso da radioterapia, como a gente mostra aqui, né, na curva preta e na curva verde. Então, parece que os pacientes que fizeram radioterapia realmente têm aí uma melhora desses eventos, para os pacientes de baixo volume. E a mesma coisa para a sobrevida livre de resistente à castração, né? Claramente, a gente olha aqui as curvas dos pacientes que fizeram o standard of care com abiraterona e radioterapia, né? As curvas realmente são separadas, então 6,9 versus 3,6 meses aí, então realmente parece que a radioterapia também adiciona para esses pacientes. Aqui a tabela de eventos geniturinários sérios, então a melhora que a radioterapia, né, trouxe aí, então em relação a catéter urinário, né, então 9 ali para os braços, para o não radioterapia versus 6 para o braço da radioterapia, duplo J também foi um pouco melhor para o braço da radioterapia, e a gente vê que também necessidade de prostatectomia radical, radioterapia na próstata ou TURP. Então, de fato, a combinação da rádio na próstata com tratamento intensificado com ou sem docetaxel parece melhorar a sobrevida livre, né, de eventos radiográficos para os pacientes de baixo volume, sem, entretanto, melhorar a sobrevida global com toxicidade adicional mínima. E, pela primeira vez, se estabelece o papel da rádio na prevenção de eventos geniturinários graves, independente da carga metastática, né? E parece que aí a terapia tríplice, né, com ADT, abiraterona e rádio na próstata deve ser considerada um padrão para os pacientes metastáticos de novo, de baixo volume, né, por um efeito aí aditivo, parece, da radioterapia para esses pacientes, para a radioterapia na próstata, e o autor até coloca aqui para alguns pacientes de alto volume selecionados, isso pode também ser benéfico. Vamos ver a opinião aí do Bernardo sobre isso, mas a conclusão do autor sobre o estudo é essa. Eu não sei se alguém quer fazer algum comentário, Cláudio, Bernardo, ou se eu sigo para o próximo trabalho de próstata, depois a gente para. Eu queria falar sobre... Agora, volta naquele slide para mim, Silvana. Bom, só rapidinho, Silvana, porque a gente tem um pouquinho de... Tem alguns residentes que são R3, R4, que às vezes não estão habituados aí. Alto volume, baixo volume. Isso aí. Mas fala para eles o que é alto volume e baixo volume que você está falando, o Charter, que saiu lá em 2015, só para os residentes mais novos que estão assistindo e que eventualmente a gente está falando aqui, pessoal, assim, o baixo volume, então, são aqueles pacientes que têm até 3 lesões metastáticas, né? Não tem lesões viscerais, né? E não tem Gleason alto, né? Então, são pacientes aí de baixo volume de doença, né? Pelos critérios de Charter. O Charter foi só para vocês entenderem, Charter foi um trabalho que saiu em 2015 e que até então a quimioterapia só era usada só no momento mais tardio da doença. E pela primeira vez mostrou que para pacientes com alto volume, e eles definiram alto volume como 4 lesões no esqueleto, sendo pelo menos uma delas fora do esqueleto axial ou uma lesão visceral, esses pacientes então, de alto volume se beneficiavam do docetaxel já na doença metastática de novo, e não somente na doença resistente à castração, enfim, que era o que utilizava na sequência. Então, por isso que se fala muito em baixo volume e alto volume. O Charter desse estudo de 2015 definiu isso daí, totalmente arbitrário, mas acabou ficando, e a gente usa isso até hoje, e acho que vai ser difícil de tirar
essa matemática aí. Eu acho que sim, assim, nem a gente até às vezes nem fica sem entender algumas coisas, mas porque, por exemplo, você olha às vezes um paciente cheio de, talvez ele está falando de gravidade, né? Um paciente cheio de linfonodo. Ora, a gente sabe que esses pacientes são menos graves, né? A metástase linfonodal. Então, talvez ele tenha, enfim, dado aí, né, uma ênfase para os pacientes que têm lesões ósseas e lesões viscerais, mas a gente sabe que muitas vezes esses critérios falham, né, Cláudio? Quando a gente está falando de um paciente que tem um volume muito grande, por exemplo, de doença de linfonodal, e ele não se enquadra em nenhum desses critérios. Então, é meio confuso às vezes, e às vezes a gente entende que isso não abrange todos os pacientes que a gente tem, mas são os critérios ainda que ainda a gente usa para avaliar esses pacientes. Sim, e que esses estudos acabam usando, né? E por exames convencionais também, né? É importante lembrar que o boa, que a gente faz toda hora não entra nessa conta aí. Não é o PET e PSMA não entra. Agora, só falando um pouquinho rapidamente do resultado, que todo mundo falou, comentou pra caramba, esse estudo, com todo respeito, eu preciso ler o artigo final, mas ele não tem o menor cabimento o autor fazer isso. Eu não sei como alguém, não tinha um dolorista lá para bater no cara lá na hora da apresentação. Ele não sabe o que está falando, com todo respeito. Olha só o slide. Quer dizer, quem não fez radioterapia versus quem fez radioterapia. Aí o cara conclui que foi uma tragédia não fazer radioterapia. Vamos lá. Catéter urinário, teve 3 a mais no grupo que não fez radioterapia. Ok. Estatisticamente, isso daí, certeza que precisa de uns 1.000 pacientes para cada lado para poder dar alguma diferença. Não é diferente. Duplo J. Mas 9 de 200. Isso dá quanto? 5%. E 6 de 200. Mas a diferença é 3, né? Porque radioterapia foram 3. 6. A diferença é 3. Dá 1,5%. Certeza que precisa de mais N para dizer alguma coisa. Sim, com certeza. Duplo J foi 1 de diferença, não vou nem comentar isso aí. Nefrostomia é ridículo, também não vou entrar no mérito. Prostatectomia radical foi uma em cada grupo, empatou. Vamos ao que fez diferença, é o que entra no montante final da análise. Tá? Prostatectomia, radioterapia na próstata ou TURP, que é RTU de próstata, para aqueles que não sabem. 27 para um lado, 4 para o outro. Me interessa muito entender como é que tem 9 retenções urinárias e tem uma diferença, e 6 num lado, e tem uma diferença tão grande entre a RTU de próstata de um lado e do outro. Segunda questão que entrou aí, que é totalmente arbitrária, por que fez radioterapia de novo num grupo e não fez no outro? Qual que é o critério que foi utilizado para isso? Se você fez rádio, é muito mais difícil de você fazer radioterapia. É o grupo que não fez, né? Que acabou recebendo depois por palhação. Mas é palhação do quê? Você entendeu? Não tem... Normalmente é dor local ou sangramento, é o mais usual, né? Então, mas aí cadê a hematúria aqui? Isso que eu quero ver. Esse slide aqui não tem nenhuma... Desculpa, Bernardo, e aí você vai falar a noite inteira, não vai me convencer. Não tem nenhum dado que me convença que é melhor fazer radioterapia ou até cirurgia. E aí eu não estou só aqui comentando sobre radioterapia, não, tá? Eu acho que mesmo cirurgia. Talvez tratamento local. Tratamento local não me convenceu. Acho que o que o Bernardo falou é verdade. A gente tem um N aqui de 200 pacientes, né, Cláudio? Mas, assim, obviamente que a gente não adianta a gente inferir isso, tem que estar estatisticamente comprovado, mas se você tem um paciente ali com baixo volume de doença, se você tem uma próstata doente, é óbvio que se você tratar a próstata, reduzir o volume da próstata, né, parece meio intuitivo de que você vai ter menos complicação, né? Mas agora, ninguém nunca mostrou isso. Aí aparece um estudo muito bem desenhado. Mas veja, Cláudio, também foi um estudo desenhado para isso, para avaliar isso, né? Justo, não, perfeito. Disso, eu não duvido. Tem um endpoint, por exemplo, do Stampede. Você lembra, Bernardo? Mas o problema, Silvana, é que o endpoint que eles usaram, que é complicação, é um endpoint composto, não é um endpoint único, e cuja qual eles só teve diferença aqui, de verdade, se você for olhar a tabela, entre um desfecho que é altamente subjetivo. Extremamente, por exemplo, 4 fizeram de um lado na radioterapia versus 27. Mas catéter, né? Vamos ver, aqueles que entraram em retenção urinária, foi tão grande assim essa diferença. E mesmo assim, isso daqui, quem entrou em retenção urinária, provavelmente fez RTU de próstata. Quer dizer, ele está em 2 lados. Será que eles somaram tudo? Quer dizer, você fez um evento virar 2 desfechos, né? Ele teve retenção e fez RTU.
Aí já dobrou. Então, em vez de 3 aqui a diferença, vão ser 6. Será que foi assim? Eu não sei. Eu quero ver esse paper, porque você me desculpa, me desculpe, Bernardo. Nenhum tratamento local ainda na minha cabeça melhora desfecho de paciente com câncer de próstata. Não é esse slide, não é esse trabalho, nesse momento, pelo menos com esses dados, que vai me convencer. Porque Então, isso daí, então você desfecho, isso não muda a tua prática, Cláudio. nem um pouco. Assim, para os pacientes de baixo volume de doença, né, metastáticos de novo, né, a gente já fazia isso, a gente que estão recebendo terapia combinada, né? Porque a gente já mandava os pacientes de baixo volume, né, baseado no Stampede, a gente já mandava Outra história. Né? Mas então hoje esses pacientes continuam sendo de baixo volume, a única diferença é que a gente está intensificando. Você acha que pelo fato de você estar intensificando o tratamento dele, você não manda esse paciente para o radioterapeuta? Não, na verdade, assim, pelo Stampede, se você for fazer só o ADT e vai tirar esse ADT, na verdade, ele tem se você for pegar, por exemplo, o Stampede, eu sei lá que braço que é, né, dos 15 mil braços que eles têm, que eles fizeram para aquele grupo de alto risco, né, doença localmente avançada, localizada, eles fazem radioterapia também local e depois eles tiram o ADT, mesmo com a viraterona. Então já tinha um racional disso daí. Eu acho que tudo bem, eu não vejo problema se você falar, olha, eu acredito que a radioterapia ela reduz risco de mortalidade e câncer de próstata de baixo volume, metastático de baixo volume. Não vejo problema nenhum e não tenho nada contra. Mas dizer que agora eu vou fazer radioterapia em todo mundo porque vai diminuir evento sério, né, geniturinário, esse slide aqui, assim, acho que o que é importante aqui, ó, o cara né, teve uma obstrução urinária. Isso aqui é muito óbvio, não tem viés nesse endpoint. Duplo J, né, prostomia, é muito pouco provável ter viés. Agora, a terapia TURP... Se assim, passar com alguns urologistas que eu conheço, o cara esse aqui só da próstata maior um já opera. endpoint secundário, né? Assim, mas a gente não pode esquecer que ele atingiu um endpoint primário, que era sobre a vida livre de progressão radiográfica. Beleza, existe, claro, uma crítica que não alcançou sobrevida global. Mas, de novo, um N pequeno... né? Mas o Stampede alcançou, e ninguém está discutindo isso. A discussão aqui porque quando eles falam que naquela de alto volume ele vai dar diferença também nesse endpoint. E, na verdade, não é com esse slide aqui que ele vai me convencer. Você tem a curva aí, em vez dessa tabela, para ele ficar mais calmo. Mas a curva se baseia nessa coluna, nessa linha da radioterapia para próstata e TURP, não no resto. É isso que está errado. Eles estão enganando. Desculpa, isso aí é lamentável, né? Ninguém ter falado nada. Eles basearam a curva deles em eventos que são muito subjetivos, né? Aí, obviamente, se eu fiz radioterapia, eu não vou fazer de novo. Quantas radioterapias lá na nossa reunião, a gente ouve o cara falar, mas já fez radioterapia, é mais difícil. Dá para fazer, mas é mais difícil. Então vamos deixar. Mas aí, então, você pode fazer... Não, tudo bem, a definição de complicação pode ser bem apresentada aí, né? Mas primeiras aqui, isso aqui é as três primeiras, né? sim. E se eu não me engano, mas se eu contar... eu acho que entra todos, né? Não só baixo volume. Isso. Mas a curva entra, mas com esse dado aqui. Eu quero fazer a curva sem essa quarta linha aqui. Aí eu quero ver a curva. Tira essa quarta linha e faz a curva e eu vou dizer para você, realmente funciona. Mas isso não é complicação, a gente tem que ler o que vai vir no estudo completo. Por isso que tem que ler, porque a indicação de TRT ou de próstata, se você passar na frente de alguns urologistas, Bernardo, você com a próstata dele 28 agora, já tem uns 40 e poucos anos, ele te opera. Não tem o menor cabimento. Isso aqui é uma vergonha. Olha o estudo como um todo, porque ele é complicado, né? Primeiro é um estudo 2x2, né? Com 2 avaliações. A adição de abiraterona para um grupo de standard, tem uma influência de docetaxel razoável aí que entrou, né? E o docetaxel atrapalha na sobrevida lá na frente, né? E o outro braço para avaliar uma radioterapia. Então, já diminui bastante o tamanho, né? Lembrar que a gente tem 2 estudos que já faziam isso antes desse estudo, que é aquele ROAD, que é um estudo menor europeu, que no meio do caminho fez o Stampede mudar e fazer essa avaliação de baixo e alto volume, né? Depois que saiu o Charters. O primeiro estudo também foi negativo, mas era um estudo parecido com esse pequeno, na faixa ele tinha 200, se não me engano, 290 pacientes em cada braço. Já no Stampede, não, só o grupo de baixo volume tinha quase 900, 830 e pouco, se não me engano.
E aí sim eles conseguiram, naquele subgrupo, que o estudo como um todo é negativo, mas naquele subgrupo de baixo volume, mostrar um ganho de sobrevida. Então, a sobrevida nesse estudo já me, né, será que não é o N, né? Além Pode de ser uma ser, tríplice, é o N, né, que é bem menor. pode ser, pode ser. Segundo, que assim, a pergunta principal do estudo é se, num cenário de terapia tríplice ou de intensificação de tratamento, a adição da radioterapia tem algum potencial a mais. E, pelo menos nesse grupo de baixo volume, parece que tem algum benefício em termos de prevenir que o paciente evolua para castração resistente, talvez diminuir sintomas, e a gente pode discutir qual tipo de sintomas, mas existe algum benefício, assim, visível aí, né? O quanto isso é importante é bem discutível. Mas eu acho que numa população assim de uma doença muito agressiva, aquele cara que já abre book, você vê que mesmo no cenário de terapia tríplice, talvez algum controle local, e aí a gente pode discutir se é cirurgia ou radioterapia, mas algum controle local talvez seja importante, porque a gente vê na prática alguns casos assim irem muito mal e morrer sangrando e morrer com complicação local. Mas é a minoria, eu concordo que é a minoria e a gente tem que avaliar isso com mais detalhe, né? Mas esse estudo é complexo, dá para você puxar para os dois lados, para o lado ruim e o lado bom, mas eu acho que ele acrescenta alguma informação a mais do que a gente já está fazendo, né? Todos os guidelines aí colocam esses pacientes de baixo volume para você discutir indicação de tratamento, desde que ele vá viver suficiente para isso, né? No mínimo uns 5 anos aí para frente. Eu acho assim, por exemplo, como o Cláudio bem falou, lá no Stampede, quer dizer, você tinha um ganho, um benefício, aparentemente até um benefício de sobrevida global, porque você não tinha uma terapia sistêmica e intensificada. Aqui não, aqui a gente tem uma intensificação da terapia sistêmica, né? Então, a gente esperava realmente um benefício menor da radioterapia, porque você já tem uma entrega aí do tratamento sistêmico. Mas eu acredito, né, que para uma percentagem aí de pacientes, sim, deva ter um acréscimo de benefício aí, né, até porque você controla localmente a doença. Então, eu acredito que esse benefício vá se manter aí nessas curvas. E algum sinergismo com a biraterona também, que eles comentaram lá na apresentação. Ninguém sabe Exato. por que exatamente, mas o braço da Parece biraterona, haver, independente, exato, ficou parece bem haver um melhor. sinergismo com a biraterona. E o outro braço que não tinha, o Aldo Stampede, teoricamente, talvez por causa do Ostraxel, né? É. Eles não foram tão diferentes assim em adicionar a radioterapia, né? Mas é interessante. Bom, acho que eu vou passar Vamos para lá. o próximo Segue aí, estudo, Ciro. pessoal. E um outro estudo que eu trouxe, né, para a gente discutir, daí um estudo até preliminar, né, o estudo LUPARP, mas que também foi bem comentado, é um estudo que era esperado até, né, mas é um estudo de fase 1, que avaliou a associação do lutécio-PSMA, né, que ainda não chegou, não está liberado no Brasil, com olaparib em pacientes com doença metastática resistente à castração, né? Bom, o racional disso, né, como é que age? O lutécio, ele age emitindo, né, uma radiação que vai lesar o DNA aqui em SSB, e essa lesão, né, essa alteração nessa fita de DNA deveria ser reparada pela PARP. Entretanto, se você dá junto o inibidor de PARP e essa reparação não ocorre, isso culmina numa quebra realmente da fita, numa lesão completa, né, aqui DSB, da fita do DNA. Então acontece aí essa interação, né, esse efeito aditivo, levando a esse dano do DNA, né, com um potencial, inclusive, imunomodulador dos efeitos aí, desses efeitos aí do lutécio com o inibidor de PARP, né? Bom, então, a hipótese é que o olaparib promova essa radiosensibilização no lutécio, resultando na intensificação do dano do DNA, né, com o objetivo primário, o estudo de estabelecer a máxima dose tolerada, né, e a dose limitante, né, a toxicidade dose limitante, e a dose recomendada, né, do olaparib para um estudo de fase 2 em combinação com o lutécio. Então, vejam o desenho do estudo, isso é um estudo de fase 1, né? Então, eles fizeram 9 coortes, né? Cada coorte com 3, 4 pacientes, né? E aí, na coorte 1, recebia 50 miligramas de olaparib, depois 100, 150, 200, 150, 300,
né, e assim por diante. E aí tinha um pouquinho aqui da diferença da D14 ao D18, D4 ao D14, enfim. E aí eles avaliaram, né, essa dose aí que iria aí para um estudo de fase 2, né, do olaparib, e o endpoint primário, então, era avaliar essa dose aí para o estudo de fase 2 do olaparib e a toxicidade, dose limitante aí da droga. Então, era assim que acontecia, né, no início do estudo. Então, o paciente fazia um PET com PSMA, né? E aí ele recebia logo o lutécio e recebia o olaparib, fosse na dose de 50, de 100, 150, 200, 250 ou 300, e aí tinha o dia certo para colher exame de sangue, enfim, todas aquelas coisas, né, protocolares de estudo clínico. Né? O paciente fazia biópsia, ele fazia biópsia aqui no início e fazia biópsia na recidiva da doença. Então, viu-se uma queda de PSA de 50% aí, né, acima de 50% em 66% dos pacientes, acima de 90% em 44% dos pacientes, uma taxa de resposta aí da ordem de 78%, e considerando que esses pacientes eram politratados, tinham usado AB, Enza e inclusive docetaxel. Vejam esse exemplo aí, um caso de uma coorte 2, que o paciente tomou 100 miligramas aqui do olaparib, tá, gente? A dose do lutécio era fechada, né? Ele recebia os 6 ciclos do lutécio. E aí, aqui, vejam, em fevereiro de 2020 até fevereiro de 2023, esse PSA caiu de 67 para 0,27, e o PSMA dele realmente melhorou aí consideravelmente, né? Então, o paciente já tinha tomado docetaxel, enzalutamida e abiraterona. O caso 2 apresentado, então, um paciente da coorte 7, que tomava 200 miligramas de olaparib, do D14, né, D4, D14, e esse paciente também teve uma resposta interessante aí, de outubro de 21 até abril de 23, né, o paciente acabado de, quando a ASCO apresentado, o paciente acabado de passar, mas o PSA dele, então, teve uma queda de 6,7 para 0,36, aí, com a dose de 200 miligramas. Já esse outro paciente, um paciente da coorte 7, também de 200 miligramas, claramente progrediu, né? Foi aqui em um ano de tratamento, PSA de 14 para um PSA de 20, até teve uma resposta no início, mas claramente esse paciente não teve sucesso aí com essa combinação de tratamento. Então, assim, lembrando que é um estudo de fase 1, tá, pessoal? Mas parece realmente que existe esse sinergismo aí do olaparib com o lutécio, né, por conta dessa alteração aí que eles juntos são capazes de promover em relação, né, de dano do DNA. Uma taxa de resposta da ordem de 66% em todos os níveis de dose, né? Então, PSA maior ou igual a 90% de taxa de resposta aconteceu em 44%, né? Principalmente nos níveis de doses mais altos, uma taxa de resposta global de 78%. 3 pacientes interromperam aí o tratamento por resposta completa. Então, o lutécio, em combinação com o olaparib, ele foi bem tolerado, sem toxicidade limitante, né? Não teve descontinuação, só um pequeno atraso aí para alguns pacientes. Então, viu-se que a dose, né, que vai para o estudo de fase 2 é 7,6 de GB de lutécio, em conjunto com o olaparib 300, que era a dose que a gente já usa 2 vezes ao dia, né, habitualmente aí, do olaparib, isso a cada 6 semanas. Tá? Então, é um estudo de fase 1, como eu disse, preliminar, mas já traz aí, já antecipa talvez alguma das combinações que a gente vai ver aí para o futuro do tratamento do câncer de próstata. Não sei se alguém que está nos escutando, alguém da plateia quer falar, se o Bernardo ou o Cláudio quer falar, que os próximos estudos são de tumores uroteliais. Esse estudo é interessante, né? Essa combinação, porque aí vem aquilo de você associar o mecanismo de ação de um com o mecanismo de ação do outro, né? Acho que tem um potencial razoável mesmo, né? Um racional, pelo menos, né? Aqui você vê que a gente não fala aqui do HRR, né? Quer dizer,
Eu não sei se eles vão abrir em algum momento, imagino que isso tenha sido testado, mas a gente não sabe se, né, se tem aqui paciente mutado, se tem BRCA, se não tem. Em princípio, eles apresentaram, né, a todas as cortes, aí as 9 cortes, e não falaram se tem paciente mutado. Quem sabe se talvez para os pacientes mutados esse melhor, né? exame de DNA seja melhor, mas a gente não sabe ainda, né? Agora, isso daí é o que acontece na radioterapia, né, não, Bernardo? Tem estudos, né, que tentam fazer a mesma coisa com radioterapia, não tanto em próstata, mas em outros cenários que o olaparib é usado, né, tumores ginecológicos, mama, etc. e tal. A ideia é ter um tratamento local que consiga potencializar o efeito da droga, né? Acho que a ideia é mesmo, só que o lutécio tem todo a sua base de tratamento também muito boa, né? É uma combinação interessante, mas estudo de fase 1 que a gente vai ter que esperar um pouco aí para ver. Sim, com certeza. Mas eu achei interessante, né, né, que a gente entende aí, né, esse sinergismo ou um efeito aditivo, não sei, daí do olaparib com o lutécio. Eu acho que isso é uma coisa que é bem promissora, né? Sim. Isso E é achei. um estudo randomizado, apesar de fase 1, mostrando a segurança, né, da combinação, e isso deve andar. Até porque a gente não teve mais muitos estudos randomizados ou com alto nível de evidência para, né, para discutir. Não sei se vocês viram mais alguma coisa de próstata interessante. Acho que só tem aquele estudo de comparação científica com o Eu acho PSMA que é interessante, mas tudo retrospectivo, né? Nada. que veio Nada. muita atualização de dados, de estudos que a gente já conhecia, né? E mais nada que eu acho que mude a nossa prática, a não ser talvez o PICU-ANA aí para alguns pacientes. Bom, então eu vou passar para os tumores uroteliais. Pessoal, se alguém tiver alguma consideração, pode falar, por favor. Um outro estudo, né, que esse sim era um estudo muito aguardado, né, o estudo TORUM, que avaliou aí o papel do erdafitinib versus quimioterapia em pacientes com carcinoma urotelial metastático, né, para aqueles pacientes que tinham mutação ou fusão aí do FGFR, né? Então, aqui, para a gente relembrar aqui um pouco o desenho desse estudo, então, eram pacientes, né, com tumores metastáticos ou não ressecados, né, e esses pacientes tinham que ter tomado obrigatoriamente um anti-PD1, anti-PDL1, tinham tomado 1 ou 2 linhas de tratamento sistêmico prévio. A coorte que foi apresentada agora na ASCO foi essa coorte 1 do estudo TOR, tá? Lembrando que existe uma outra coorte que compara o erdafitinib não com quimioterapia, mas com imunoterapia, e aí sim esse estudo ele vai ser muito, muito interessante também para a gente, né, para a gente ir talvez refinando aí e melhor definindo aí a timeline, né, o sequenciamento que a gente vai, enfim, oferecer para os nossos pacientes aí com mutação ou fusão de FGFR. Então, a randomização era 1 para 1, eram 260 pacientes, erdafitinib, né, começava com uma dose de 8 miligramas, e se o paciente tolerasse, chegava a 9. Versus a quimioterapia, que era a escolha do investigador, podia ser docetaxel ou vinflunina a cada 3 semanas, endpoint primário sobrevida global e secundário segurança, taxa de resposta e sobrevida livre de progressão radiográfica. Claramente um estudo positivo, tá? Então, o erdafitinib, ele melhora a sobrevida global para os pacientes que têm essa alteração desse gene, né? Então, com uma mediana aí da taxa da ordem de 15,9 meses, né? Então, a mediana de sobrevida global foi 12,1 versus 7,8, aí, né, bem diferente, né? Com redução do risco de morte de 36%, né, com hazard duration de 0,64, isso foi estatisticamente significativo, e com base nisso, teve que acontecer aí um crossover, então os pacientes que não recebiam, que eram mutados e que não estavam recebendo o erdafitinib, eles precisaram receber, tamanha foi a diferença aí em sobrevida global, que foi apresentado, que foi melhorado aí para esses pacientes, isso para todos os subgrupos, tá? Translocação, mutação, lembrando que a translocação acontece em 75%, né, dos pacientes, a mutação em cerca de 25%. Independente do ECOG, independente se o paciente tinha recebido 1 ou 2 linhas prévias, presença ou ausência de lesão visceral, né, trato urotelial alto ou baixo, e também independente da quimioterapia
que esse paciente tinha recebido. Então, a média de sobrevida livre de progressão foi de 5,6 versus 2,7 meses, aí favorecendo os pacientes que usaram o erdafitinib com hazard ratio de 0,58, uma redução aí, né, do risco de progressão à morte da ordem de 42%, quando comparado à quimioterapia. E aqui a taxa de resposta, né, chama muita atenção realmente da gente. Então, os pacientes que receberam, os pacientes que são mutados e que recebem a terapia-alvo, atingem taxa de resposta da ordem de 45% no estudo de fase 3, para um paciente que é né, tumor urotelial politratado. Eu acho que isso realmente é bastante significativo versus 11 meses aí dos pacientes que recebiam só a quimioterapia. Quando a gente fala de efeito colateral dessa droga, a gente, né, logo lembra da hiperfosfatemia, né? A gente ainda não está acostumado a manejar esse tipo de evento adverso, não é um evento adverso comum aos outros TKIs, né, os outros inibidores que a gente já usa na prática, né? Então, logo seguido por diarreia, mas a gente vê que grau 4, agora grau 3, 4 da ordem de 3%, estomatites e, enfim, pelo menos um evento adverso aí, 86%. Então, e descontinuação de tratamento de 8%. Então, não é pouco, né? Eu acho que a gente ainda vai passar por uma curva, né, de aprendizado para entender qual a melhor forma de manejar essa droga, né? Porque, como eu disse, os eventos adversos ainda são muito novos para a gente, mas eu acredito que o estudo TOR ele traz de volta, né, essa droga, né, para a gente rediscutir, lembrando que o estudo que a gente tinha avaliando o erdafitinib era um estudo de fase 2, né, para a segunda linha, né, versus o estudo do enfortumab, que já era um estudo de fase 3, então a gente acabava dando preferência, né, aí para o enfortumab, em virtude de ser um estudo de fase 3, mas agora chegando o TOR, né, o braço que teve a comparação com a químio e que mostrou realmente uma vantagem. Então, eu acho que isso, né, a gente vai acabar, obviamente, pesando na balança para os pacientes que têm mutação ou fusão de FGFR, qual seria a melhor opção. Lembrando que isso ainda não é rol da ANS, né, então, essa droga ainda não é aprovada no Brasil. Se a gente tiver algum comentário, senão eu passo para o nosso último estudo e a gente discute no final, pessoal. Deixa eu fazer um comentário. Isso aqui é importante para os residentes, tem um pessoal mais novo. FGFR é um receptor de fator de crescimento de fibroblasto que está presente na maioria principalmente nos tumores uroteliais não músculo-invasivos. Então, se você for pegar essa porcentagem de mutação nos pacientes TA, por exemplo, vai ser maior do que no T1, que é maior do que no T2. Né? E no T2, no músculo invasivo ou metastático, isso cai para 20%, 25%, depende aí se é bexiga ou se é trato urinário superior, vai subir um pouquinho. O trato urinário superior parece que esse FGFR está mais mutado do que no tumor urotelial de bexiga. Mas fica em torno uns 20 e poucos por cento. E, obviamente, essa droga ela é um inibidor disso daí e acaba tendo algum benefício em termos de progressão da doença, né? Então, surgiu esse inibidor recentemente, foi testado e tinha saído um estudo fase 2 que mostrava o benefício, e aí está o estudo fase 3 mostrando o benefício mais robusto da droga. Então, isso para vocês entenderem, e mostrando, acho que tem alguns pontos importantes aqui desse estudo, é que esses pacientes eles já tinham um tumor metastático de bexiga, eles já tinham sido tratados com a primeira linha de tratamento, eventualmente até a segunda linha, e eles iam para uma segunda ou terceira linha de tratamento, e por isso que a sobrevida desses pacientes não era lá brilhante, mas é uma droga que tem uma ação muito grande. E eu queria dar aqui o depoimento de um paciente nosso lá do Brigadeiro, que entrou nesse estudo, usou a droga, era uma senhora que tinha sido tratada, feito cistectomia radical, ela evoluiu, tinha feito um anti-PD1, depois com quimioterapia, na verdade tinha caído no braço da quimioterapia, tinha feito quimioterapia, neoadjuvante com cisplatina, fez a cistectomia e recidivou com 8 meses, 9 meses mais ou menos a cistectomia. E ela voltou no consultório lá no Brigadeiro com uma dor insuportável pélvica, uma massa pélvica de 4 centímetros, e ela entrou no braço fez o teste do FGFR, deu a mutação, ela era mutada, não era translocação.
E aí a gente ofereceu entrar no TOR, ela entrou e acabou sendo randomizada para o braço do erdafitinib, e assim, a melhora clínica dela foi impressionante. Ela toma um remédio, melhorou. Começou a tomar o remédio, 15 dias depois já estava melhor, um mês depois ela não tinha mais nada. Mas o que a Silvana falou, e o estudo mostrou, é a mais pura verdade. Os efeitos colaterais dela foram os grandes limitantes dela durante uns 9 a 10 meses que ela tomou de medicamento, e parou não por progressão da doença, quer dizer, a doença progrediu, mas porque ela parou, ela não conseguia tomar a medicação. E aí a doença acabou progredindo, ela saiu do estudo, depois ela tomou mais quimioterapia, viveu mais um ano e veio a falecer da doença da bexiga. Mas, enfim, é uma doença, uma droga altamente ativa, o problema são os efeitos colaterais, e aí vamos ver como é que vai ser isso no dia a dia dos pacientes, né, Silvana? Eu acho assim, né, Cláudio, isso vai ser, né, uma curva de aprendizado, né, e lidar com a hiperfosfatolemia, enfim, né, não vai ser exatamente uma coisa fácil, mas eu acho que, assim como lidar, né, com o próprio Enfortumab, né, que são drogas que trazem uma tecnologia nova e que a gente não está realmente acostumado a lidar, né, hiperglicemias, né, que às vezes são de difícil manejo, então todas essas coisas a gente vai ter que aprender a lidar, né? Mas eu acho que sempre assim, quando a gente começa a usar um remédio novo que tem aí um perfil de efeito colateral diferente, é curva de aprendizado, né? Em algum momento a gente vai talvez tratar esses eventos adversos de maneira mais eficazmente, né, no sentido de diminuir aí os eventos adversos, diminuir internação, né, por toxicidade de remédio, que isso acaba acontecendo. Essa droga, assim, essa paciente teve uma resposta fantástica ao medicamento. Né? Só que, putz, os efeitos colaterais foram por isso que eu paulados. digo que eu acho que o estudo de fase 3 ele vai reposicionar esse remédio, porque é meio, né, assim, é uma coisa, na oncologia, isso é meio, quando você tem um alvo, né, a ser atingido, não tem por que você não ir atrás do alvo, né? Eu me refiro, esse paciente tem a mutação, a fusão do FGFR, eu tenho a impressão que agora, né, com a segurança do fase 2, se você olhar, por exemplo, o estudo do ERDA com o estudo do Enfortumab, claro, eu estou grosseiramente aqui comparando o estudo, né, taxas de estudo com taxas de estudo, mas são bastante semelhantes entre si. Então, eu acredito que para os pacientes que têm a fusão e que possam ter acesso, talvez esses pacientes acabem recebendo aí, primeiramente, o ERDA e depois o Enfortumab vai vir depois, né? Bom, Maravilha. Vamos seguir para o último estudo, então. vou, então, passar o SWOG S1011, um estudo de fase 3, que avaliou o papel da linfadenectomia estendida para aqueles pacientes né, com tumores uroteliais, né, tumores uroteliais músculo invasivo na cistectomia radical. Então, só para a gente relembrar aqui como é a linfadenectomia estendida versus a linfadenectomia standard, né, que se faz mais comumente. Então, a linfadenectomia estendida, ela inclui aí os linfonodos ilíaca interna e externa obturatórios, né, e a standard. Aí a estendida inclui aí os linfonodos pré-sacrais, né, e aí os linfonodos próximos da aorta, né, ilíaca comum e distal, e linfonodos mais altos, além, claro, de incluir aí os linfonodos que estão na linfadenectomia standard. Então, a randomização era um paciente T2 a T4 uroteliais, né, que iam se submeter a cistectomia radical, né? E grande parte desses pacientes fizeram neoadjuvância, né? N1 e N2, então eles eram randomizados aí para fazerem a linfadenectomia standard versus a linfadenectomia estendida. Bom, pré-randomização, né? 70% desses pacientes eles tinham tumores T2, né? T3 a T4 era da ordem até de 20%, 30%, né?
25% com hidronefrose em ambos os braços e com variantes histológicas aí em até 12 a 14% em ambos os braços. 57% dos pacientes fizeram neoadjuvância, né? O restante, 87% acabou recebendo platina em algum momento, fosse na neoadjuvância, fosse na adjuvância. Né, e aí o que se viu, né, de estadio patológico T, né, quando saiu o anatomo patológico desses pacientes, 24%, 24%, 26% eram N positivo em ambos os braços, né, e qualquer TN3 em 1,3%, 7,2%. Então, assim, 20% ainda de T3 a T4 aí em ambos os braços, né? E isso aí, depois o Cláudio, né, a gente pode discutir se isso aí não foi muito impactante, né, no sentido de não trazer aí o benefício da linfadenectomia, uma vez que esses pacientes tinham muito tumor ainda dentro da bexiga, se isso não teve impacto no resultado. Bom, mas o resultado é que realmente a linfadenectomia estendida não parece melhorar a sobrevida global, né, desses pacientes. A gente vê que as curvas são superponíveis e nem sobrevida livre de progressão radiográfica. Entretanto, houve piora de mortalidade e de morbidade aí para os pacientes que fizeram, né, a linfadenectomia estendida versus a linfadenectomia estándar, né? E já se tinha, né, o conhecimento desse outro estudo, um outro estudo randomizado, estudo LEA, em que já tinha se visto que não havia benefício em tempo para progressão nem em sobrevida global, só em sobrevida câncer específica aí em 5 anos, que houve uma diferença aí de 65% para a linfadenectomia estándar versus 76% para a estendida, né, com o P significativamente estendido. Então, e assim, e até, né, Cláudio, foi discutido na apresentação, já sabia, né, de algumas outras linfadenectomias estendidas, como câncer de esôfago, de estômago, e que não se mostrava benefício, e isso já se tinha esse conhecimento também para a cistectomia, e ainda assim foi feito aí esse estudo, que eu acho que me parece que tenha enterrado aí de vez a linfadenectomia estendida. Mas me chama a atenção aí esses achados da patologia, quer dizer, grande parte desses pacientes ainda apresentavam, né, não tiveram downstage do tumor, então será que isso não foi um preditor aí de mau prognóstico para esses pacientes, de qualquer forma, e talvez por isso esses pacientes não tenham melhorado, né, os resultados? Uma coisa para a gente discutir. Bom, de qualquer forma, então, eles não tiveram aí, a linfadenectomia estendida, ela teve um aumento do rendimento nodal, mas estadio patológico semelhante, como eu mostrei, em ambos os grupos. Essa linfadenectomia estendida, ela está associada com maior número mediano de linfonodos positivos, maior estadio N3, mas sem benefício de sobrevida global, sobrevida livre de progressão, né, em comparação com a linfadenectomia estándar, né? Está associado com maior mortalidade perioperatória, portanto, o padrão de tratamento, né, para esses pacientes T2 a T4, N positivo, baseado nesses dois estudos, no SWOG e no LEA, continua sendo a linfadenectomia estándar. Então, era isso que eu tinha para apresentar. Agradeço vocês muito pela presença. Cláudio, Bernardo. Esse estudo, ele, assim, é um estudo bem desenhadinho, assim, bem interessante do ponto de vista assim, metodológico, né? Mas é um estudo que, de novo, né, espectroscopia e acho que, como você falou, né, Silvana, todos os tumores, a gente tenta fazer cirurgia, mesmo radioterapia, enfim, tratamento local. Eu acho que uma vez que a doença está fora do local dela, né, que ela já teve a metástase, é muito pouco provável que você vai conseguir caçar a célula com bisturi ou com radioterapia, seja lá o que for. Talvez tenha algum benefício, sim, óbvio, né? Sempre tem aquele linfonodo que, puxa, chegou a primeira célula e você arrancou o linfonodo e salvou o doente. Talvez exista esse paciente, mas é de uma raridade que você vai precisar de
de um N tão grande de pacientes de um lado e de outro para ter benefício, que não é difícil de demonstrar na prática. O estudo, o anterior, né, que já tinha sido publicado há algum tempo, e foi, na verdade, essa sobrevida a câncer específica foi atualizada agora no Congresso Europeu de Urologia deste ano, né, de 2023, até então não tinha esse dado, uma diferença de 10% aí dos grupos. É até surpreendente, porque a gente não esperava, talvez, eu pelo menos não esperava tudo isso. Bom, o fato é, o que é bem definido? Fazer linfadenectomia é melhor do que não fazer nada, fazer um pouco mais de linfadenectomia é melhor do que fazer uma super limitada. Agora, essa estendida que está acima dos ureteres, vai até a mesentérica inferior, agora estou falando dos cirurgiões, o estudo, eu já falava isso há 10 anos atrás, que a chance de você conseguir salvar alguém ali em cima é muito difícil, né? É muito baixo a chance. Então, e ainda aumenta as complicações. Do ponto de vista prático, eu faço estendida, não é super estendida, como seria essa. Eu vou até a ureter, que é um pouquinho mais do que essa daí que foi feita. A standard. Essa é a standard, né? Mas eu vou um pouquinho mais, eu vou até a ureter, isso me custa 10 minutos de cirurgia a mais. E o risco de complicação é baixo, pelo menos para quem tem experiência fazendo, e acaba, né, a gente acaba tentando fazer o que teoricamente é o padrão pelos guidelines. Agora, esse pessoal que fala que vai até a mesentérica inferior, que aí sim é super estendida, né, quer dizer, que é o que foi feito no trabalho, que você sobe até a aorta lá em cima, cava, realmente não vejo nunca vi nenhuma vantagem, e está aí o estudo para mostrar isso. Sobre a questão que você falou da gravidade da doença, essa é a gravidade que a gente vê no dia a dia, né? Se você pegar qualquer trabalho de cistectomia, é isso aí. Tem 20, 25% de linfonodo positivo, tem T3, 15 a 20%, enfim, muda muito essa característica. E eu acho que foi bom, refletiu a realidade. Né? Eu quero dizer assim, esses pacientes já tinham um tumor tão avançado, né, que talvez a linfadenectomia não tenha feito diferença, entendeu? Porque esses pacientes já era um monte de T3, T4, entendeu? Você viu mas quando você pega o T3, T4, N0, esses caras têm aí, sim, 5 anos, 40 e poucos por cento de sobrevida livre de doença. Em 10 anos, isso cai um pouquinho, vai chegar a 30%, 30 e poucos por cento. Agora, quando você pega N positivo, né, para o paciente que já tem... Então, qualquer T e um N1 ou a N3, esse número, a curva é bizarramente pior, e vai a 10% de sobrevida livre de câncer específica em 5 anos. Então, assim, o que faz diferença mesmo no tumor... Claro, T3, T4 é horrível, né? Ninguém está falando o contrário. Mas o que é um divisor de águas absurdo é o linfonodo positivo mesmo, né? Sim. E eu acho que, na verdade, reflete a realidade do dia a dia, né, Sil? Também não adianta de querer pegar a filigrana. Como é que é no dia a dia? No dia a dia, a gente tem um T2 pela RTU, que pode ter o estadiamento pela ressonância, por que quer que seja, que vai dizer se T2, T3, né? Fica aquela dúvida, né? O VRAD funciona, não funciona. É difícil de você ter certeza até você tirar a peça. E na prática, é isso que a gente encontra, e o que a gente encontra na prática não adianta fazer linfadenectomia super estendida. Eu acho que veio para mostrar que fazer uma boa linfadenectomia, bem feitinha, naquela regiãozinha ali da pelve, já é suficiente e talvez faça a diferença no paciente tanto quanto o resto. Muito bom. Não sei se alguém quer falar algum comentário. O Bernardo, quando você faz essa terapia para bexiga, como é que você irradia a cadeia pélvica? Então, esse é um assunto controverso também para radioterapia. Tem até estudo negativo falando que você não deve, não deva, mas você talvez não tenha muito benefício em incluir a drenagem linfática. Mas tem gente que contra-argumenta, porque quando você trata a bexiga é um campo grande, né? Porque o volume da bexiga é grande, e você acaba irradiando involuntariamente uma quantidade grande, principalmente com técnicas antigas antes do MRT. Então ficava aquela discussão se você trata sem querer ou se realmente não precisa tratar. O consenso mais usual é até ali o pré-sacral, como se fosse um campo de pelve, aquele menorzinho que a gente faz, né? Não sobe até a bifurcação tradicionalmente, a não ser que tenha alguma coisa cometida, apesar de, com essas tecnologias novas, isso ser pouco mórbido e relativamente fácil de fazer.
Eu trato normalmente para o paciente que tem alguma expectativa de vida um pouco melhor, que não seja aqueles senhores muito idosinhos, né, que você vai tratar só a bexiga. Mas eu acho que não aumenta muito a toxicidade, é uma dose relativamente baixa, mais baixa até do que a gente faz em próstata, então é fácil de fazer tecnicamente. Agora, o benefício disso é discutível o quanto você acrescenta, né? Tem discussão de radioadjuvante nesse cenário de doença muito avançada. A maioria dos estudos são retrospectivos, mas até o próprio NCCN coloca lá como uma sugestão em casos, sei lá, T4, N muito avançado, de você incluir radioadjuvante com alguma sugestão de ganho de sobrevida, mas em dados não muito confiáveis, né? Mas fica isso sempre na nossa cabeça aí. Ele sofre do mesmo problema que a gente. Não cura, não tem jeito, é difícil. É uma doença difícil. Maravilha, acho que você quer fazer um comentário final sobre os estudos, sobre a ASCO? Não, eu acho que assim não foi uma ASCO que nesse momento foi muito practice change, né, para os tumores urológicos, talvez aí o PIS, o AN, né, com essa abordagem da radioterapia. Eu acho que o TO daqui a um tempo, né, quando a gente tiver essa droga incorporada aí pelas, né, no rol DNS, enfim, eu acredito que isso também vai mudar a prática, mas nesse momento eu acho que não, né, Cláudio? Eu acho que talvez só o PIS-1 mesmo vá mudar a nossa prática e me parece que a linfadenectomia estendida aí foi, dessa vez está morta e enterrada, né? Enterrado. Os tumores uroteliais. E, enfim, e a gente teve bastante atualização de dados dos estudos que a gente já conhecia, nada de muito novo além disso. Maravilha. Então tá bom. Eu acho que não teve nenhuma pergunta hoje. Eu gostaria de agradecer novamente o Bernardo, a Silvana, o pessoal que está assistindo, agradecer aos patrocinadores, as telas, a Bayer, a Y, a MCD e a AstraZeneca. E a gente se vê no mês que vem, no final do mês que vem, com mais algum tema interessante aí na oncologia. Então, até o mês de julho, um bom final de noite para vocês. Muito bom, pessoal. Boa noite. Boa noite, tchau, Boa tchau. noite.